Para Paulo Freire, o exercício de tornar-se capaz de ler e escrever requer muito mais do aluno que se identifica a sua aprendizagem como sujeito e aquele que cria o seu próprio aprendizado. O que Paulo Freire quer dizer com isso? Ele fala que em toda circunstância que existe no ambiente escolar, no ambiente da educação, ele fala que o responsável, pelo aprendizado, o responsável maior, é o sujeito em si. Mas o que ele fala também é que nesse aprendizado dele envolve muitas outras circunstâncias para ele ter finalmente, para ele obter finalmente um bom resultado. Mas ele tem que ter a consciência de sujeito, do que ele representa, nas suas vivências, o que ele se identifica nesse ambiente escolar. E pensando nessa proposta de Paulo Freire sobre a educação, que ele fala sobre a prática pedagógica, que o objetivo da prática pedagógica é intensificar e valorizar a relação do aluno e do professor, do educando e do educador, sobre a formação e abordagem no sentido do saber, no qual sentido onde se cria dentro dessa relação. A teoria humanista ela vem falar com a contribuição de Carl Rogers, que ele fala sobre abordagem centrada na pessoa, que o que significa isso? Que o aluno é visto dentro da escola como pessoa, como sujeito, e não apenas como um ser estudante. E pensando nessa forma, é possível a gente também refletir sobre as possibilidades que tem um educar além das paredes da escola, que é pensar que a pessoa, o estudante, ela tem a sua história de vida, ela tem as suas vivências, ela chega na escola, ela chega numa sala de aula com muitas coisas, outras mais. Quando eu falo escola ao geral, que seja estadual, que seja no sentido público ou privado, mas em geral ao professor, que realmente agora, pelo depoimento dessa professora, o que ela conta para nós é que o aluno, ele está priorizado como primeiro como pessoa e não apenas como estudante. Quando eu falo escola, eu falo que a escola não é só o edifício. A escola somos nós, os educadores, os educandos, os profissionais que nela trabalham. Essa é a escola. E por ser esta escola é que nós conseguimos, de uma maneira tão diferente, dar continuidade ao ensino. Tivemos muitas dificuldades, estamos tendo algumas dificuldades, Os alunos, muitas das vezes, eles não têm apoio nem incentivo em casa, pois muitos deles estão morando com os avós, outros se mudaram para a casa do pai ou de uma madrinha, porque os pais precisam ir trabalhar. Outros moram em zona rural, onde não tem acesso à internet. Mas a escola, pensando em todos, ela dá um jeitinho para chegar até esses alunos. Eu posso falar pela minha turma, onde alguns alunos que não têm acesso à internet, eles recebem as apostilas impressas. Mensalmente, o pai leva a atividade pronta e busca o novo PET. Essas atividades são chamadas de PET, Plano de Estudo Tutorado, elaborado pelo professor e também pela Secretaria Municipal de Educação do Estado. Pessoal, então, dando continuidade a essa introdução que a Josi fez, eu queria trazer um pouquinho de Carl Rogers e a educação na teoria humanista. O Carl Rogers é um psicólogo norte-americano, Ele estudou agronomia e ele acredita que nós somos uma semente. Nós temos o necessário dentro de nós para que exista a nossa germinação.
ele desenvolveu a teoria da personalidade e dentro da teoria da personalidade a abordagem centrada na pessoa, que pode ser aplicada, né, como pensamento educacional. Todos os princípios, né, que foram gerados pela teoria centrada na pessoa podem ser utilizados e aplicados nessa educação centrada na pessoa, no aluno. A gente destaca que a educação ela precisa de ver o aluno como ser existindo e gerar transformações em si e no meio onde se experiencia sua vivência. E para que essa mágica aconteça, que a gente sabe que não é mágica, né? A gente precisa dos 3 principais elementos para que essa relação seja gerada, né? É a famosa base rogeriana, né? Base da terapia e que pode ser base também utilizada na educação. É a tríade rogeriana. Primeiro, é a empatia, né? Permite o professor compreender o mundo interno do estudante, sentimentos, desejos, dificuldades, aflições, angústias, medos, e comunicar com o estudante onde ele é compreendido e ele se faz compreender. A aceitação positiva incondicional, né, que é aceitar o estudante como ser existindo, com as suas características próprias, bem como as características que precisam ser trabalhadas também. Um ser puro em processo de evolução e nunca acabado. A terceira é a congruência humana. Ser o que se verdadeiramente é, sem máscaras, respeitando o próximo e o lugar do próximo. Ter o comprometimento de se colocar no lugar do outro, tanto o professor quanto o aluno. A partir desse comportamento e respeito, temos um ambiente favorável à vivência dessas experiências da aprendizagem. Então, pessoal, a gente percebe o quanto essa base rogeriana, né, a tríade rogeriana é importante para a educação, porque ensinar é importante. Porém, a gente não pode se preocupar somente com essa questão de ler slides, de passar conteúdo. O professor precisa de convidar o aluno a participar de uma concepção de educação, independente do método que o professor irá utilizar. O que importa nesse movimento é a abertura de consciência como o processo do despertar do desenvolvimento de cada estudante. Portanto, a gente nota que o ambiente afetivo está completamente ligado à aprendizagem. O aluno que é censurado, hostilizado, crítico, sofre agressões, ele tem uma pressão diminuída e gera mais ansiedade, influenciando na sua recepção e absorção de criatividade, informações e conteúdo, perdendo a autoconfiança e desacreditando nos seus próprios valores. Então, Rogers vem propor, né, uma independência, uma responsabilidade, uma autodeterminação em busca do seu próprio crescimento. E ele exemplifica todo esse estudo, né, através desse vídeo que eu vou passar para vocês agora, finalizando essa parte teórica do nosso trabalho. Essa conversa aconteceu em 1984 com a Maureen O'Rapa. Eu quero que vocês acompanhem um pouco para exemplificar o nosso trabalho. I'd like to answer that first as sort of a fantasy, because if, for example, a teacher in high school or junior high school wants to use this approach in his or her classroom, it's difficult at that time. The kids have been disciplined, spoon-fed, given no responsibility, and it's hard for them to face the fact of being self-directing and responsible. So my fantasy is if we would start out in first grade with this kind of an approach where students were given a good deal of responsibility for choosing what they wanted to do and taking the consequences of that within safety limits, and where the teachers' major responsibilities would be to provide loads of resources, books, drawing materials, everything, resources of people too,
And then if that were carried on up through the grades, you would come out with responsible learners who were excited about learning. And that would make, then it would be a consistent approach all the way through, and I think you would get the same, well, I know you would get the same kind of result that we do in therapy. You'd get people taking interesting, risky steps that were very important to them and that led them into new paths of learning. As it is now, especially today with all the stress on back to the basics, not realizing that the most basic thing of all is the development of the person, certainly it makes a difference whether we care about the individual. It's true in therapy. Do I care about the client? In the classroom, it's very true. Does the teacher genuinely care for the children in that classroom? And that's something that can't be turned on like a faucet. It's either there or not there.